Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o golpe da ditadura empresarial civil-militar, marcado ali a partir de 1964. Nós iremos falar um pouco sobre esse contexto, sobre este movimento, o que levou os militares ali a partir de 64 a assumir o poder. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei explicar para vocês o que foi esse contexto de golpe. Primeiro momento, é o nome que se carrega. A gente vai discutir aqui em determinado momento o conceito de golpe. O conceito de golpe, ele não é algo que leva um cunho moral. Dentro de um dicionário político, golpe é tudo aquilo que se estabelece dentro do governo de forma inconstitucional, aonde nós temos uma reorganização desse poder. Pessoas que já eram poderosas, continua sendo poderosa. Não tem um movimento da camada popular. Isso é o golpe. O golpe, pessoal, ele não vai carregar um cunho moral. Por mais que desde os anos 90, na historiografia, vem debatendo, especialmente a historiografia militar, que diz que a ala mais progressista ganhou o conceito e aí foi aplicado o nome de golpe, mas não é bem assim. Nós entendemos que golpe está dentro do dicionário. Existem tantos golpes de esquerda quanto golpe de direita. Não tem a ver com o seu caráter ideológico. O golpe é um conceito que ele é aplicado para entender determinadas situações, contextos e períodos. Ele é algo mais geral. Esse é o primeiro ponto. Quando nós tivemos o golpe de 64, foi tentado implementar o chamado de revolução, mas historicamente falando é inconceitual chamar de revolução, pois revolução dentro do dicionário histórico, dicionário político, veio uma concepção de uma transformação social. A estrutura da sociedade brasileira ela continuou a mesma. Os militares, que já tinham poderes militares, vão se restabelecer, o empresariado continua, se restabelece, mas a camada popular ela continua a mesma. Não tem uma mudança na estrutura social. Não existe um rearranjo social extremamente modificado. Então, a gente trabalha de forma conceitual esse primeiro ponto. E aí já afasta muito aquela ideia de que isso é porque é de esquerda, é porque isso é de direita. A gente sabe, a partir de 2018 tivemos esses discursos voltado para isso, até porque a ditadura, no momento que foi reerguido, foi reestabelecido como algo de memória e, enfim, uma extrema burrice pensar desta forma, mas esse é o primeiro ponto. Outro ponto, pessoal, é entender que a ditadura ela é marcada, o que nós chamamos de ditadura cívico-militar. O que quer dizer com isso? Ela é uma ditadura, pessoal, que passa também não só por parte dos militares. Os civis também participaram deste movimento. Tanto os civis esse ali por parte do Congresso, quanto o setor empresariado, as empresas, o setor empresariado cada vez ficaram maior dentro daquele contexto. A Rede Globo, como nós conhecemos hoje em dia, ela só cresceu, ela apoiou lá no início a ditadura militar. A gente entende que esse contexto não é um contexto homogêneo, nós não podemos falar que a ditadura ela iniciou e terminou da mesma forma, existiam disputas dentro dos próprios militares, ela é um contexto bastante complexo, é um período de 21 anos e cerca de historicamente falando, tem muitas modificações. Não dá para dizer que é algo fixo, algo único. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que entender, pessoal, que os militares eles foram também perseguidos dentro da própria ditadura. Então nós não podemos falar que foi uma ditadura dos militares, só para os militares, até porque militares foram perseguidos, intelectuais foram perseguidos, pessoas pobres foram perseguidas, também pessoas de comunidade LGBTQIA+, entre outros aspectos, comunidade negra, tranquilo? Vários outros setores dentro desse arranjo, desse contexto, foram perseguidos. Então, era uma ditadura extremamente ferrenha neste aspecto. E não sendo, perseguiu só a comunidade intelectual. Não, ela perseguiu muitas e muitas outras características. Quem era contra o seu governo era extremamente perseguido. Beleza? E claro, a gente não podemos deixar de esquecer que era o contexto da Guerra Fria, aquele período onde que nós tínhamos as super duas potências, tanto a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quanto os Estados Unidos. E é naquele contexto, essa disputa ideológica, esse contexto de Guerra Fria, foi principal para a gente entender o nosso processo ditatorial aqui dentro da América como um todo.
E o Brasil ele ganha uma característica diferente da ditadura dentro daqui na América. Tivemos a ditadura no Chile com Pinochet, tivemos outra ditadura como no Paraguai, na Argentina e entre outros lugares. Mas o que se diferencia a nossa ditadura para as outras ditaduras é que nós não temos aquela ideia do culto ao líder, do personalismo. Quando nós falamos de ditadura no Brasil, não se vem na cabeça um único nome. Vem outros nomes, até porque tivemos 5 presidentes. E a ditadura, durante muito tempo, ela tentou mascarar dizendo que não era uma ditadura. Mas o Congresso estava reduzido, não só o Congresso reduzido, a censura foi aplicada, parlamentares foram caçados, então isso já configura como muita coisa de forma ditatorial. Não adianta dizer, tem Congresso, então não é ditadura, mas se o Congresso é reduzido e se os parlamentares foram caçados, por que isso não configura como uma ditadura? Beleza? Esse ponto ele é muito importante. Outro ponto, pessoal, é que a partir do dia 31/3/1964, o general Olímpio Mourão Filho, ele lá que estava desde o contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, que promoveu o Plano COIN, ele vai descer lá do Juiz de Fora e vai adentrar aqui no Rio de Janeiro para tomar o poder ali do João Goulart, que era então presidente, né, que tinha vindo de uma república parlamentarista, entra numa república presidencialista. O seu governo está extremamente desidratado politicamente, de apoio também, e aí o Olímpio Mourão Filho ele entra para cá para o quê? Né? Para instaurar um golpe. Lembrando que ele vem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não era mais a capital do Brasil, mas ainda era um setor extremamente político. A politicagem ela é feita aqui dentro do Rio de Janeiro. E ele vem o quê? Né? Para retirada do João Goulart. Beleza? O João Goulart que ficava ali no Palácio da Laranjeira. Outro ponto importante, pessoal, é o que? É que o Carlos Lacerda, ele vivia ali também no Palácio da Guanabara, próximo do Palácio da Laranjeira. E o Carlos Lacerda cansava de bater no João Goulart toda hora, falava dele, atacava ele. Isso daí fez com que também o governo fosse desidratando. A gente tem que entender que os setores empresariados, eles também participaram dentro deste movimento de golpe. Nós temos a Fiesp, que é uma empresa norte-americana, né, que estava perdendo aqui no Brasil. Nós temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele foi fundamental para desidratar o governo de João Goulart. Quando nós falamos sobre a queda do governo do João Goulart, né, a gente acha que foi só uma coisa simples, mas não foi. O João Goulart, tem vídeo aqui no canal explicando o governo de João Goulart. Ele foi desidratado, o seu governo perdeu apoio tanto do setor empresarial, que nunca teve, mas quanto de apoio também da classe popular mais pobre. A inflação ela vinha crescendo cada vez mais desde o governo do JK, estava 50% ao ano. O governo passava por diversas crises. Os Estados Unidos cada vez mais injetou cerca de 5 milhões de propagandas em cima de governadores e parlamentares na eleição de 62, para ir contra também, para desidratar o governo do João Goulart. A classe média, cada vez mais, indo contra aquele governo. Isso daí fez com que o seu governo chegasse a um ponto de extrema defasagem. Os jornais, pessoal, todo dia publicavam notícias e notícias em cima do governo contra do João Goulart. Então, quando a gente fala sobre a queda do João Goulart, a gente não pode dizer que foi só os militares. Nós tivemos esse setor também civil, esse setor jornalístico, beleza? Parte da população que estava insatisfeito. Então, o governo, a história, ela não é explicada assim com um único fato. São vários fatores, várias medidas que faz com que o governo ele venha cada vez mais entrando em decadência. Um outro ponto importante que eu gosto sempre de destacar é que muitas das vezes, né, se relata que o João Goulart ele já ia cair de qualquer jeito. O governo não tinha mais força para se sustentar. Existia crítica? Sim, existia crítica. Isso não é um fato negado. Mas ocorreu ali o cerca do Ibope, né? O que é o Ibope? É um certo de pesquisa política. E o Ibope, ele apontava que cerca de 70% da população, outros lugares menos, outros lugares mais, mas de modo geral, apoiava o governo de João Goulart. Então, o golpe, ele não foi só um golpe, né, em cima do João Goulart, ele foi em cima de uma população que acreditava no seu governo, uma população que ainda, né, vivia aqueles resquícios do que nós conhecemos como getulismo.
já que o João Goulart ele era extremamente voltado para essa característica do getulismo, né, como uma espécie do trabalhismo, desenvolvido até por outros governos lá do Getúlio Vargas, mas esse elemento é fundamental. Isso daí fez com que o Getúlio Vargas ó, fez que o João Goulart tenha caído em decadência. Os Estados Unidos, ele participou desse processo, não como uma forma de ação, já iremos explicar já já. Há uma questão central que os historiadores se perguntam. Será que o João Goulart ele tinha como resistir a esse golpe? O Leonel Brizola, o seu cunhado, Darcy Ribeiro, apoiadores do seu governo, acreditavam que o João Goulart conseguiria resistir ao golpe. Mas o próprio João Goulart também não acreditava nessa resistência do golpe. E por quê? Porque o João Goulart ele já tinha perdido muito apoio. Ele perdeu o apoio do exército, ali, o primeiro exército, o segundo exército, ele perde apoio ali do Rio Grande do Sul também, em certa medida, até porque outros eventos, né, como a quebra de hierarquia, a anistia, fez com que ele deixasse cada vez mais para trás. Então, essa ideia de uma resistência é um pouco mais complexa. Inclusive, há uma frase belíssima, né, do general, quando eles vão se encontrar, o Brizola, o João Goulart, fala que a gente pode até resistir, mas vencer será um milagre. O que ele quer dizer com isso? Que cair para dentro a gente vai cair, mas vencer é quase impossível. Então o João Goulart, com uma estratégia, ele prefere o quê? Não adentrar esse processo de golpe, de resistência ao golpe, porque teria um derramamento de sangue. Isso daí é muito importante, né? Santiago Dantas, também uma pessoa aliada ao seu governo, vai acabar descobrindo que dentro dos Estados Unidos foi articulado o apoio, né, para esses militares que aqui estavam no Brasil, para o quê, né? Para conseguir, caso João Goulart resistisse o golpe, eles intervissem dentro aqui do Brasil, o que ficou conhecido como Operação Brother Sam. Quando o João Goulart descobre que os Estados Unidos está na jogada, está na parada, ele fala, aí não dá. Aí não tem como, aí tu me quebra mesmo. E aí nesse contexto, né, sair lá do Caribe, vindo aqui para o litoral brasileiro, isso tornou cada vez mais impossível. Os Estados Unidos participou do processo de golpe? Não exatamente, não como uma ação, mas caso resistisse, aí sim eles entrariam como uma ação. Lembrando que os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o governo do Castelo Branco. E por que os Estados Unidos queriam apoiar o golpe? Como eu falei, era o contexto do quê? Da Guerra Fria. E o João Goulart era visto como comunista. Ele era comunista? Não, longe disso. Mas era visto devido o quê, né? Devido a esta forma, por estar ligado ao trabalhismo do Getúlio Vargas, beleza? Nós tínhamos o corpo de fuzileiro naval que poderia resistir ali, né? Tava com o João Goulart, mas o João Goulart preferiu não chamar o corpo de fuzileiros navais ali, né? Do Cândido Aragão, que esse ponto é muito importante. E aí, quando chega no Rio de Janeiro, o João Goulart já tinha metido o pé para Brasília no dia 1º de 4 de 1964. Ele vai para Brasília, encontra o Darcy Ribeiro, encontra o Darcy Ribeiro, o Brizola, né? E aí ele pega alguns documentos e mete o pé, beleza? O Congresso, pessoal, ele declara vacância à presidência. E aí que a gente começa a falar sobre golpe. Por quê? Porque o João Goulart, ele estava no Brasil. Então não existia dizendo que o presidente tinha fugido. Não poderíamos falar sobre vacância. Então, isso é uma coisa muito complexa para a época. E aí é declarado, né, faz uma reunião ali de emergência, declara a vacância dentro do Congresso. E aí o que vai assumir vai ser um comando, chamado de Comando Superior da Revolução. O Comando Superior da Revolução marcado o quê? Pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. E esses três comandos reunidos formando esse comando revolucionário. E por que o nome, né, revolução? Né? Porque ficaria muito mais bonito. E aí, dentro desse comando comando revolucionário, eles vão lançar primeiro o ato institucional número 1, AI-1. E por que lançado atos institucionais? A Constituição, ela tinha sido revogada. E aí, pessoal, tinham que lançar leis por cima, e no ato institucional número 1 nós temos a cassação, né, de mandatos e parlamentares. Demonstrando o quê? Que quem era contra, de forma legislativa, vai sair, ó, vai embora. E aí nós temos a formação do golpe da ditadura militar.
Espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido. Uma coisa para centralizar, entenda que o João Goulart ele não só cai por conta dele próprio pelos militares, mas teve uma grande popularidade, setores militares, setores civis e até setores estrangeiros contribuíram para o fim do seu governo através de um golpe. Por que foi golpe? Porque tivemos a reorganização do poder e a entrada de uma forma inconstitucional. E não foi uma revolução, por quê? Porque não tivemos uma mudança nas estruturas sociais. Pode aparecer na sua prova como regime? Pode. Tem algum problema? De certa medida não, mas eu acho muito mais ligado à história, né? Respeitando a ciência chamada de golpe. Beleza? Espero que tenham entendido. Foi isso. É nóis.